Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Tá na hora da gente fazer uma revisão das coisas mais importantes que a gente aprendeu até agora. Vamos lá? A teleaula de hoje é uma revisão das coisas mais importantes que a gente viu até agora. Você vai assistir de novo as melhores cenas com os momentos mais importantes das teleaulas passadas. Você vai ver quantas coisas a gente já sabe e como o inglês está ficando cada vez melhor. Fica ligado que a nossa teleaula de revisão está começando agora. E aí, pronto para nossa revisão? I'm ready. Bom, eu escrevi aqui no meu caderno o verbo to be. Olha aqui, ó. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Você lembra o que o verbo to be significa em português, né? E sempre que eu ouço falar do verbo to be, eu lembro do Tom, porque ele adora mostrar as diferenças entre o inglês e o português nas reportagens que ele faz. Enquanto eu faço as minhas reportagens, eu sempre descubro diferenças muito interessantes entre o inglês e o português. Eu descobri, por exemplo, que vocês aqui no Brasil utilizam dois verbos para um mesmo em inglês. Ô, da lanterna, chega mais aqui, faz favor. May I help you, sir? Eu queria saber se eu posso te fazer uma pergunta pessoal usando o verbo to be. Sure. Qual a pergunta? What is your name? It's Gil. I'm Nasha. Eu sou o lanterninha desse cinema. Eu sou ou eu estou. O verbo to be serve para as duas coisas. Por isso a gente usa o verbo to be para fazer perguntas pessoais. Olha só alguns exemplos aqui que eu anotei. What is your name? What is your address? What is your telephone number? How old are you? Depois do verbo to be, outra coisa importante que a gente tem que saber é como usar o simple present e o present continuous. Você lembra no filme de gangsters que a gente viu numa das nossas teleaulas? He is always on time, but today... Engraçado, de quem que eles estão falando? Tá sempre chegando na hora, mas hoje... Acho que eles estão falando desse cara aí, ó. Pela pinta é o chefão, hein? Parece que tem alguma coisa errada com esse chefão. É mesmo. Os bandidos estão estranhando alguma coisa. Hello! He always says hi, but today he's saying hello. He always has a cup of coffee, but today he's having a cup of tea. He's having a cup of tea, but he always has a cup of coffee. Eu não entendi qual é o problema. O sujeito levantou com vontade de tomar chá em vez de tomar café. O que tem de errado nisso? É, mas não é tão simples assim, não. Viu? Quando alguma coisa sai da rotina, a gente estranha, não é verdade? Oh, you're right about that, my friend. Olha, e tem mais uma outra coisa também, sabe What por is quê? that? Como eles usaram um simple present com o present continuous? Simple present e present continuous. Pronto, já está tudo anotado aqui. O simple present serve para a gente descrever as ações habituais. E para negar o que se diz no simple present, quer dizer, para deixar claro que alguma coisa está acontecendo de um jeito diferente, a gente usa o present continuous. Very good. Agora vamos para o nosso próximo assunto, que são os adjetivos. Você lembra daquela história do preto lápis? Em português, chamar um lápis preto de preto lápis ficaria realmente muito esquisito, não é verdade? Mas em inglês é assim que se fala. Black pencil.
preto lápis. E no meu trabalho de repórter, como eu gosto muito de falar sobre as diferenças entre o inglês e o português, eu gostaria um pouquinho de falar sobre esse assunto com você. Veja bem, na língua inglesa, os adjetivos vêm antes dos substantivos. Black, pencil. Black é adjetivo e pencil é substantivo. Muito bem, os adjetivos são palavras que são usadas para descrever ou caracterizar alguma coisa. Por isso, nós dizemos que os adjetivos podem modificar os substantivos, que são as palavras que dão nomes para as coisas. Vamos pegar, então, um exemplo da nossa teleaula de hoje para ajudar a gente a entender melhor isso. Na teleaula de hoje, você ouviu alguém falando em careful driver. Então, vamos lá. Careful quer dizer cuidadoso. Esta palavra é um adjetivo. Um adjetivo que modifica o substantivo driver. E como você já sabe, driver significa motorista. Ou seja, traduzindo ao pé da letra, careful driver quer dizer cuidadoso motorista. Só que em português, normalmente, a gente diz o contrário, motorista cuidadoso. Em português, a gente usa o adjetivo depois do substantivo, lápis preto. Agora, se fosse em inglês, teria que ser dessa forma, preto lápis, black pencil. Esse tom vira e mexe, ele mostra as diferenças entre o português e o inglês, não é mesmo? E esse vira e mexe fez eu lembrar o próximo assunto que a gente vai recordar. Esse aqui, ó. How often do you go to the movies? I go to the movies twice a month. What about you, David? How often do you go to the movies? I never go to the movies. I hate movies. But Marlise... Sorry? Marlise? But who is Marlise? Eu tô falando da Marlise, uma garota que trabalha aqui na firma com a gente. Oh, I see. And what about Marlise? Do you know how often she goes to the movies? Yes, she always goes to the movies on Wednesdays. It's cheaper. Yeah, and Marlise loves movies. Então, você entendeu bem agora a expressão que eu usei para perguntar com que frequência as pessoas fazem as coisas? Eu fiz perguntas com a expressão how often. A gente faz perguntas com how often quando a gente quer saber com que frequência alguém faz alguma coisa. E qualquer que seja a resposta para esse tipo de pergunta, ela vai ter sempre um advérbio de frequência ou uma expressão que funcione como um frequency adverb. Por exemplo, once a week quer dizer uma vez por semana. Twice a month, 2 vezes por mês. On Sunday significa no domingo. E assim por diante. Mas nunca se esqueça disso. Never. Se tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, foi o dia em que a Beth ficou resfriada. Quer dizer, a história mais legal foi o que aconteceu na casa dela. Foi na teleaula que a gente aprendeu a fazer sugestões em inglês, lembra? I'll take this one. No way. No way. You should not take any medicine without talking to your doctor. You're right. I should not take any medicine without talking to a doctor. Mas ele também não precisava me dar esse susto. Quem me deu um susto danado foi a Beth. Onde já se viu ir tomando remédio assim, sem mais nem menos? We should not take any medicine without talking to a doctor. Entendeu o que eu disse? We should not take any medicine without talking to a doctor. We should not. Nós não deveríamos. Nós não deveríamos tomar nenhum remédio sem antes consultar um médico. Viu como eu usei uma das estruturas que nós já conhecemos para fazer sugestões? Should é um verbo muito importante para fazer sugestões em inglês. Por isso eu disse para Beth, you should call your doctor. E ainda bem que a Beth seguiu a minha sugestão e telefonou para o médico dela. Dr. Pereira, I have a headache again, but my stomach hurts too. Should I take an aspirin? No, you should not take aspirin. It is bad for your stomach. Why don't you try Noaspi? It is a non-aspirin pain reliever. It's American medicine, isn't it? Yes, it is. Do you have it at home? Yes, I do, thank you. I'll try it. Why don't you call me if you have any problems? Okay, thank you. Bye. Why don't you? Lembra da estrutura desse tipo de frase que a gente usa para fazer sugestões? Você aprendeu que toda vez que a gente usa why mais not no começo de uma frase, isso indica que vem por aí uma sugestão.
E o que vem pela frente só pode ser o futuro, né? Você lembra quando a gente usa going to e quando a gente usa will? Para falarmos dos planos que temos para o futuro, usamos going to. E usamos will quando falamos do que achamos que pode acontecer no futuro. Ney, eu gostaria que você me ajudasse a mostrar mais uma coisa para esse pessoal. Could you help me? Sure. What's up? Bem, calma que você já vai saber. O negócio é o seguinte, eu queria mostrar para vocês que existe mais uma diferença entre o futuro com will e o futuro com going to. A gente usa will quando decide fazer alguma coisa na hora em que a gente está falando. Por exemplo, Ney, faz de conta que o meu carro quebrou e eu vou pedir ajuda para um amigo. Ah, e esse amigo sou eu. Isso mesmo. Então, durante a nossa conversa, você diz que decidiu que vai me ajudar. Tá bom, eu vou te ajudar, Tom. Então, exatamente. Só que você vai falar isso em inglês e não esqueça de usar will. Ah, em inglês? Então fica assim, I will help you, é isso? Isso mesmo. I will help you. Você decidiu me ajudar na hora que eu te contei que meu carro estava quebrado. Por isso você usou will. Viu só? Então, acabou ou tem mais? Não, calma, Ney, calma. Ainda temos que falar do going to. Nós usamos o going to quando já tínhamos decidido fazer alguma coisa antes de falarmos. Muito bem, continuando no exemplo anterior. O meu amigo aqui, o Ney, já tinha decidido que ia me ajudar. Quando ele encontra Bill, que é um outro amigo meu, que também tinha vindo para me ajudar. O Bill já sabia do que tinha acontecido e tinha decidido me ajudar. Então vamos fazer o seguinte. Ney, faz de conta que eu sou o Bill, então me conta o que aconteceu. Tá bom. Hi, Bill. Hi, Ney. What's up? What's up? O carro do Tom tá quebrado. I know. I'm going to help him. Ah, agora eu entendi. Então é assim, quando você fala uma coisa que você tá resolvendo ali na hora, decidindo na hora, você usa o will. Yes. Quando você fala uma coisa que você já tinha decidido antes, você usa o going to. É isso? That's right, Ney. Ah, legal. Bom, Tom, eu preciso ir embora. Eu tô atrasado. I'm sorry. I have to go back to the agents. I'm going to present Let's Travel Together. Bom, e depois de toda essa revisão, a gente vai para a ilha de São Cristóvão e Neves. Let's travel together. O nome oficial da ilha é Federação de São Cristóvão e Neves. Em inglês, eles dizem St. Kitts and Nevis. A paisagem dessa ilha vulcânica é composta de plantações de cana-de-açúcar e algodão. Da cana-de-açúcar e do turismo vem sua maior fonte de divisas. A capital é Basse Terre e as línguas oficiais são o inglês e o crioulo. Um dos maiores problemas que as ilhas do Mar do Caribe enfrentam são furacões. Por isso, muitas vezes as ilhas como São Cristóvão e Neves são destruídas ou muito atingidas, tendo que começar tudo de novo. Normalmente, no fim da teleaula, a gente revê tudo que a gente aprendeu. Mas como a teleaula inteira de hoje foi sobre revisão, tá bom de revisão, né? Na próxima teleaula a gente começa um módulo novo. Bye!